E agora? Você não sabe para onde vai? De onde você vem? Não se preocupe. Embarque agora na espaçonave do conhecimento. E aí, pessoal, tudo bem? Para quem está no oitavo ano ou está no nono, que ainda não conhece esse assunto, vou apresentar para vocês a equação de segundo grau, que vocês viram na figura. Lembrando que vocês já estudaram esse tipo de equação. Lembra dessas? 2x mais 3x igual a 25. Equação do primeiro grau. E a gente resolvia ela de maneira bem simples, no intuito de achar a raiz da equação, que era achar o valor do x ou da letra que aqui estivesse, ou seja, da variável, da incógnita. Como a gente fazia isso? A gente juntava os termos semelhantes e procurava isolar a letra, o x no caso, ou a letra que estivesse. Por exemplo, aqui, 2x mais 3x, eu sei que dá 5x. O 25 fica sozinho do lado de lá. E aqui a gente fazia o quê? Tudo que estivesse acompanhando o x, a gente dava um jeito de eliminar, para deixar só um x desse lado da igualdade. Como? Se eu estou multiplicando 5x, como é que eu faço para ficar só um x? Divido por 5. Só que pelo segundo axioma de Euclides, que é aquele conhecimento que diz que tudo que tem de um lado e está do outro lado igual, se você acrescentar algo desse lado e acrescentar desse, não muda nada. Se eu dividir por 5, eu tenho que dividir por 5 aqui também. 5x dividido por 5, x. 25 dividido por 5, 5. Então, x igual a 5. E desse jeito a gente resolvia as equações que a gente tinha visto até agora. Aumentava às vezes de acordo com o tamanho da equação, mas sempre usando esse procedimento. Juntando os termos semelhantes e isolando a variável. Beleza, funciona. Funciona que é uma maravilha. Mas para equações do primeiro grau. Por que ela é uma equação do primeiro grau? Temos quantas letras aqui? A mesma letra x, que é a variável, é uma só. Qual é o maior expoente delas? Em todas elas pode ver que tem o mesmo expoente. Seria 1, porque quando a gente não tem nada aqui, a gente tem 1. Porque x elevado a 1, o próprio x. Se tivesse 2, 2 está elevado a 1, porque 2 elevado a 1, o 2. A gente aprendeu que esse valor que acompanha a variável se chama coeficiente. Para quem não estudou, para quem não lembra, dê uma estudada, dê uma olhada nas suas anotações, você vai ter isso lá. O valor que multiplica, o que divide a variável, que está agregado ao valor da variável, se chama coeficiente. Ele sempre vem ou multiplicando ou dividindo. E aí o que você tem? O 2 é coeficiente, o 3 é coeficiente. Mas aqui é tudo x, ó, x elevado a 1. Então eu posso juntar, somar ou multiplicar, ou o que tiver de operação aqui, eu posso fazer com os coeficientes e o x permanece o mesmo, pois é o mesmo valor. Agora, vamos apagar isso aí. Aí vem aquele caso, e se ela estiver nesse formato aqui, eu teria que, fazendo do jeito que a gente faz para a equação do primeiro grau, juntar os termos semelhantes, isolar a variável. O primeiro passo seria juntar os termos semelhantes. Eu posso juntar x ao quadrado com 3x? Não, por quê? O valor que eu tenho do lado de x ao quadrado, se a gente for olhar, é 1, porque se eu multiplicar uma vez x é 1, é x. Então esse 1 existe, mas não precisa pôr. Beleza, elemento neutro da multiplicação. E o x ao quadrado? Ora, ele está elevado ao quadrado, está o expoente 2. E esse, expoente 1, que é do primeiro grau. Esse está no segundo grau. Por isso que se chama equação de segundo grau, porque sempre vai ter um elemento ou uma variável elevada ao expoente 2, ao quadrado. Toda vez que houver isso, eu não posso usar aquele artifício da equação do primeiro grau, porque eu não posso juntar x ao quadrado com x. O x é um valor só, mas x ao quadrado é ele vezes ele, é outro valor. E aí, como eu vou resolver? Próxima aula. Hoje a gente vai entender como funciona a equação. Então, já entendemos que é uma equação diferente da equação do primeiro grau, porque uma das variáveis que vai ter dentro da equação estará elevado não a 1, dessa vez a 2. Por isso do nome, equação do segundo grau. Muito bem. Já sabemos que não podemos resolver ela dessa forma. E como faremos? O processo de resolução, por si só, a gente vai aprender no próximo vídeo, na próxima aula, até para que esse vídeo não fique muito comprido. Mas para que vocês entendam como fazer, a gente tem que entender como funciona, como ela aparece a equação do segundo grau. Ela sempre vai poder ser reduzida a um formato, a uma fórmula geral da equação do segundo grau, que é esta daqui, a
x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Vou falar, e como é que eu vou entender isso? Você vai sempre achar isso na equação de segundo grau. Você vai saber que vai ter que ter um x ao quadrado, senão não é uma equação de segundo grau. Ou seja, esse a tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se ele for igual a zero, vai ficar 0 vezes x ao quadrado. Zero. Então, ou seja, não vai ter a variável ao quadrado. Então não é uma equação de segundo grau. O a tem que ser diferente de zero. Um valor b pertencente ao conjunto dos números reais, qualquer valor. E um valor c também pertencente aos conjuntos dos números reais. Tá bom? Aí vocês vão falar, mas quanto? Qualquer valor. Qualquer valor. E quanto vai ser o valor do x? A gente vai aprender essa fórmula específica no próximo vídeo, como eu falei. O que eu quero que vocês entendam é que toda equação de segundo grau pode ser resumida dessa forma. Ela vai vir sempre assim? Não, ela vai vir totalmente misturada, faltando elementos, ou com mais elementos do que esses. Aí você vai ter que, usando a álgebra, usando a fatoração, usando todo o conhecimento de matemática que você já aprendeu, fazer ela ficar nesse formato. Por quê? Porque você vai precisar saber quanto vale A, quanto vale B e quanto vale C para poder achar os resultados, tá bom? Lembrando, ela pode vir incompleta? Pode. Essa aqui é uma equação completa, a fórmula geral da equação de segundo grau completa. E como será que ela vem incompleta? Pode vir faltando o A? Nunca, porque se faltar o A, falta o x ao quadrado. Mas pode faltar o B. Então essa equação pode ser com B igual a zero, que aí ficaria 0 vezes x, 0, aí você não precisa pôr. A equação ficaria só A, x ao quadrado, mais c igual a zero. Um exemplo. Olha que maravilha, para ficar fácil para vocês. 2x ao quadrado menos 25 igual a zero. Pelo método de resolução, eu já sei que isso aqui vai ser mais ou menos 5, tá? Mas depois eu explico como achar. Se você botar mais 5 aqui, vai ficar ó, 5 ao quadrado, 25. 2 vezes 25, 50. Perdão. Aqui é o 50. Desculpe, falha minha. Perdão, achei. 2 vezes x ao quadrado é 2 vezes 5 ao quadrado. Então 5 ao quadrado é 25, 2 vezes 25, 50. 50 menos 50, 0. Pode ser menos 5? Pode, porque menos 5 ao quadrado vai dar 25 também. E 2 vezes 25 é 50. Menos 50, 0. Então, quais são os valores que satisfazem essa equação? Tanto faz x ser igual a 5, quanto x ser igual a menos 5. É uma equação de segundo grau? É, ó. Ó o expoente 2 aqui na variável. Beleza? Pode vir assim. Ou pode vir assim. 3x menos 15x igual a 0. Cadê esse elemento solto que é o c? O c se chama termo independente. Ele não vem junto ao x. É sempre um número. Ele pode ser 0. Ou seja, aqui ó, c igual a 0. Vai ter só 3x ao quadrado, desculpe. X ao quadrado. Cadê o a? É o 3. Bx é o 15x. Então o que acompanha o x? Não é o b? Então menos 15. Então aqui de cara eu já sei que o a é igual a 3 e o b é igual a menos 15. Então o que vocês têm que identificar agora nesse momento é apenas isso. Saber que toda equação de segundo grau pode ser escrita nesse formato, mas nem sempre ela virá com todos esses elementos. Ela pode vir incompleta. Ou faltando b, ou faltando c. Nunca faltando a. Então o que vocês têm que aprender nessa primeira aula é que você sempre terá uma equação de segundo grau nesse formato, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, onde o a tem que ser sempre diferente de 0. Pode ser negativo? Pode, sem problema, só não pode ser igual a 0. E você terá que, para poder achar o valor, basicamente, para poder aplicar nas próximas aulas a fórmula que vocês vão aprender, você vai ter que achar o valor do a, o valor do b e o valor do c. Ou seja, o coeficiente do x ao quadrado, o coeficiente do x e o valor independente, que é o que não está atrelado a nenhum x. Então, se eu pegar uma equação do tipo 5x ao quadrado mais 10x menos 9, qual seria o a? 5. Qual seria o b? Mais 10. E quem seria o c? Menos 9. Com esses valores a gente consegue, a partir do segundo vídeo, da próxima aula, resolver e achar qual o valor do x. E aí vocês vão ver que a equação de segundo grau ela aparece com algumas características diferentes da equação do primeiro grau. Beleza, pessoal? Por enquanto é isso. Não se preocupem.
passo a passo vocês entendem, tá bom? Então, lembrando, equação do segundo grau, diferentemente da do primeiro, temos uma das variáveis com expoente 2. Não pode ter expoente maior. A equação do segundo grau é sempre expoente 2 e podendo ter o 1. Formato que ela geralmente aparece: ax² mais bx mais c, onde a é o elemento que multiplica o x², b é o elemento que multiplica o x elevado a 1, e o c é o elemento solto, é um número que não está atrelado nem ao x² nem ao x, podendo vir faltando na equação esse valor e esse valor, nunca esse. Legal? Acompanhe os próximos vídeos, fiquem conosco e vamos firme e forte nessa luta. Até já, fui, tchau!